Sejam bem-vindos a mais uma transmissão do canal 93.11 FM, a rádio que sintoniza os seus medos mais profundos. Antes de darmos início ao relato sombrio desta noite, eu gostaria de fazer um agradecimento especial. Muitas das vozes e pesadelos que trazemos aqui nascem da mente de criadores brilhantes que espalham o terror pela internet. E hoje, temos a honra de narrar uma história cedida diretamente por um desses mestres, Gamal Frank. Ele é uma figura conhecida nas comunidades de terror do Reddit, onde suas histórias costumam prender o fôlego dos leitores. Se você aprecia o conteúdo que produzimos aqui, e se a história de hoje te causar aquele calafrio na espinha que todos nós buscamos, eu peço que você dedique um momento para conhecer o trabalho autoral dele. E também acaba de lançar um e-book fascinante no Amazon Kindle, chamado Marionetes da Luz Pálida. A história conta sobre Kevin, que é um engenheiro de restauração de áudio. Um homem que passou a vida isolando ruídos para encontrar verdades escondidas. Mas, nas últimas 72 horas, a verdade que ele encontrou começou a destruí-lo. Uma vibração implacável de baixa frequência, batendo exatos 40 batimentos por minuto, martela diretamente em sua mandíbula. Para os médicos, é estresse. Para a família, é loucura. Mas Kevin sabe que o som é real. Em um ato de desespero, ele se tranca em um armário transformado em câmara de privação sensorial. Usando microfones de condução óssea de altíssima sensibilidade, ele consegue o impossível: capturar o ritmo. As gravações provam que não é algo na cabeça dele, mas uma pressão física real no ambiente. Ao buscar ajuda em fóruns obscuros da Deep Web, o que era um problema pessoal revela uma conspiração cósmica. O pulso captado por Kevin está sincronizado com falhas tectônicas em Tóquio, interferências em Londres e o balanço inexplicável de pontes gigantescas no hemisfério norte. Os dados levam a uma conclusão aterrorizante. A origem do ritmo não vem da Terra, mas do céu. E o pior de tudo, agora que Kevin e sua rede global de ouvintes começaram a sintonizar essa frequência oculta, o sinal começou a reagir de volta. É uma obra que mergulha em mistérios que a maioria de nós teria medo de encarar. Eu deixei o link direto para o livro dele e também para o seu perfil profissional logo aqui abaixo, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Apoiar os autores originais, como o Gamal Frank, é o que garante que histórias novas e aterrorizantes continuem sendo escritas. Então, depois do vídeo, dê um pulo lá na Amazon, conheça a obra dele e mostre a força da nossa comunidade do terror. Agora, apague as luzes. Verifique se as portas estão trancadas. O relato de Gamal Frank começa agora. Eu trabalho no turno da noite em uma central de atendimento de emergência 911. Meu antecessor deixou um bilhete adesivo com uma regra rígida, e ontem eu a quebrei. Eu trabalho no turno da noite em uma central de despacho de emergências para uma grande área. As horas entre meia-noite e 6 da manhã fazem algo terrível com a mente humana. O resto do mundo vai dormir. E você fica sentado em uma sala escura, com ar-condicionado forte, encarando uma série de monitores brilhantes, ouvindo os piores momentos da vida das pessoas. Você lida com motoristas bêbados, brigas domésticas, emergências médicas e pessoas profundamente solitárias que só querem ouvir uma voz na escuridão. Você aprende a se distanciar e a seguir os protocolos rígidos estabelecidos pela cidade. Meu treinamento foi breve. O supervisor me entregou uma pasta grossa com códigos, me mostrou como acessar o software de roteamento e me indicou uma mesa no canto dos fundos da sala. O despachante que trabalhava nessa mesa específica antes de mim havia se demitido sem aviso prévio. Ele simplesmente saiu no meio de um turno de terça-feira à noite e nunca mais voltou. Ninguém no escritório gostava de falar sobre ele. Quando me sentei à mesa pela primeira vez, encontrei um pequeno post-it amarelo colado firmemente na moldura inferior do monitor principal. A caligrafia era frenética, as letras pressionadas com tanta força no papel que a caneta quase o rasgou. O post-it continha uma única regra muito específica:
Se um interlocutor falar um dialeto não documentado, com estalos, e pedir um tradutor, transfira-o para a linha 9, uma linha morta, e desligue imediatamente. Encarei o post-it por um longo tempo. As centrais de atendimento recebem ligações de pessoas que falam centenas de idiomas diferentes. Temos um departamento inteiro dedicado a serviços de tradução rápida. Transferimos as ligações para a linha de idioma, um tradutor entra no canal e coordenamos a resposta de emergência. Transferir um interlocutor desesperado para uma linha morta e encerrar a conexão vai contra todas as normas éticas e profissionais do manual. Presumi que o bilhete fosse uma piada sombria e macabra deixada por um funcionário que havia entrado em colapso devido ao estresse do trabalho. Descolei o post-it do monitor e o joguei na lixeira embaixo da minha mesa. Trabalhei na recepção por 3 semanas sem incidentes. As ligações eram rotineiras. Tomei um café horrível, direcionei ambulâncias e observei o relógio avançar lentamente em direção à manhã. A ligação chegou em uma quinta-feira à noite, exatamente às 3 da manhã. O console digital emitiu um bip agudo, indicando uma conexão recebida de um dispositivo móvel. Apertei o botão no meu fone de ouvido para atender a chamada. 911, qual é a sua emergência? Eu disse, abrindo o formulário em branco no meu teclado. A linha ficou completamente silenciosa por um momento. Não havia respiração ofegante, nem ruído de fundo, nem vento. O áudio parecia incrivelmente estéril. Então, os cliques começaram. Era uma sequência rápida e rítmica de sons duros e úmidos. Soava exatamente como o tecido úmido de uma língua batendo na parte posterior do palato, misturado com o atrito agudo de pedras se esfregando. Os cliques variavam em tom e velocidade, formando uma cadência complexa e estruturada que claramente funcionava como uma linguagem falada. Eu já havia atendido chamadas envolvendo dialetos raros antes, mas esse perfil de áudio era totalmente estranho. Fez os pelos da minha nuca se arrepiarem. Olá? Eu disse, mantendo minha voz firme. Não consigo entender você. Você precisa da polícia, dos bombeiros ou de assistência médica? Os cliques pararam. Uma voz grave e bastante distorcida falou através da estática. A voz soava incrivelmente artificial, como se várias cordas vocais estivessem vibrando simultaneamente para produzir as palavras em inglês. Tradutor. A voz rouca, as sílabas arrastando-se pela conexão. Precisamos de um tradutor. Uma forte onda de adrenalina inundou meu peito. Imediatamente me lembrei do post-it amarelo amassado no fundo da minha lixeira. Movi o mouse pela tela, posicionando o cursor sobre o diretório de transferência manual. Localizei a linha 9. Meu dedo repousou sobre o botão esquerdo do mouse. Eu estava totalmente preparado para clicar no protocolo de transferência e encerrar a chamada. Antes que eu pudesse pressionar o botão, um novo som vazou pelo áudio. Era uma criança. Um menino, chorando baixinho ao fundo. Sua voz era incrivelmente clara, sem nenhuma distorção da voz da pessoa que estava ligando. Por favor. A criança soluçou, sua voz tremendo de terror genuíno. Por favor, nos ajude. Ele está machucando minha mãe. Eu quero ir para casa. Minha mão congelou sobre o mouse. O distanciamento profissional em que eu confiava para sobreviver ao trabalho evaporou completamente. Você não pode ignorar uma criança em perigo. Tirei a mão do mouse e levei os dedos ao teclado. Eu te entendo. Eu disse com urgência, digitando um comando para forçar o software de roteamento a pingar a torre de celular mais próxima. Estou na linha. Pode me dizer onde você está? A criança não respondeu. A voz grave e distorcida retornou ao canal, falando completamente por cima do choro do menino. Você ficou. Sussurrou a voz. Os estalos irromperam novamente, significativamente mais altos e agressivos desta vez, abafando completamente o ruído de fundo. O som úmido e arranhado explodiu no meu fone de ouvido, vibrando dolorosamente contra meus tímpanos. Encarei o software de localização no meu monitor principal. O mapa estava tentando se conectar ao sinal, mas o raio de rastreamento estava completamente desregulado. O círculo vermelho do perímetro oscilava descontroladamente pela grade da cidade, estendendo-se do centro até as fronteiras, totalmente incapaz de identificar uma coordenada estável. Senhor, preciso que me informe sua localização.
Exige, ignorando os cliques irritantes. Estou enviando viaturas, mas preciso de um endereço. O ruído na linha aumentou violentamente, produzindo um guincho agudo e ensurdecedor de feedback. Arranquei o fone de ouvido das orelhas e o joguei sobre a mesa. A chamada foi abruptamente desconectada e o cronômetro na minha tela zerou. Recostei-me na cadeira, massageando as têmporas. Tentei recuperar os dados arquivados da chamada para forçar um rastreamento manual da localização, mas o sistema registrou a interação como um arquivo corrompido. Não havia número de telefone associado ao registro. Não havia nenhum rastro digital. Era como se a chamada nunca tivesse ocorrido no software de roteamento. Terminei o resto do meu turno em um estado de profunda e persistente inquietação. Continuei encarando a tela em branco, esperando o telefone tocar novamente, mas o console permaneceu silencioso. Quando finalmente deu 6 horas, juntei meus pertences, registrei minha saída do sistema e fui até meu carro no estacionamento vazio. O ambiente da minha vida diária começou a se deteriorar severamente naquela mesma noite. Moro sozinha em um pequeno apartamento térreo nos arredores da cidade. Cheguei em casa, tranquei as portas e tentei dormir para me preparar para o meu próximo turno da noite. Fiquei deitada na cama por horas, encarando o teto, completamente incapaz de acalmar a mente. O cansaço pesava sobre meus músculos, mas meu cérebro se recusava a desligar. Por volta das 2 da tarde, o ruído ambiente no meu quarto mudou completamente. O zumbido baixo do ar-condicionado, que impulsionava o ar pelas saídas do teto, parou. O som distante do trânsito na avenida do lado de fora da minha janela desapareceu completamente no silêncio. Um som agudo e úmido ecoou do corredor escuro do lado de fora da porta do meu quarto. Era o estalo. A mesma sequência rápida de pedras raspando e lenços de papel molhados que eu tinha ouvido pelo fone de ouvido na central de despacho, mas vinha de dentro da minha casa. Sentei-me lentamente, tirando os cobertores do peito. Estendi a mão até a mesa de cabeceira e peguei a lanterna que guardava na gaveta. Acionei o feixe de luz, apontando o círculo brilhante diretamente para a porta aberta do quarto. O corredor estava cheio de sombras densas e artificiais que pareciam resistir ativamente à iluminação da lanterna. Algo se movia ao longo da parede, bem fora do meu campo de visão. Apertei a lanterna com força e dei um passo lento em direção à porta. Apontei o feixe de luz diretamente para o centro do corredor escuro. A coisa que ocupava meu corredor desafiava completamente qualquer estrutura biológica lógica. Era uma amálgama enorme e caótica de anatomia humana e detritos, rastejando lentamente pelo piso de madeira. O corpo da criatura consistia inteiramente de dezenas de membros humanos decepados e gravemente machucados. Braços e pernas estavam brutalmente fundidos em uma massa instável e ondulante de carne podre e descolorida. Os membros se articulavam aleatoriamente, arrastando o centro pesado da coisa para frente com movimentos bruscos e descoordenados. Enrolados agressivamente nos membros machucados, unindo a anatomia horripilante, estavam centenas de metros de fio de cobre grosso e desenrolado de telefone. O cobre desgastado e enferrujado penetrava profundamente na carne, criando lacerações profundas que expeliam um fluido escuro e espesso sobre o meu assoalho. Espalhadas aleatoriamente pela massa instável de membros, havia múltiplas bocas humanas. Elas não possuíam quaisquer traços faciais. Eram simplesmente lábios e dentes rasgados e irregulares, incrustados diretamente na pele machucada. Cada boca se abria e fechava em perfeita sincronia, produzindo um dialeto ensurdecedor e rápido de estalos. Eu fiquei completamente paralisado na porta do quarto, minha mente rejeitando agressivamente o que estava vendo. A criatura lentamente orientou seu corpo enorme e ondulante diretamente em minha direção. Os fios de cobre raspavam violentamente contra o assoalho enquanto ela se arrastava para frente. Meu instinto de sobrevivência finalmente dissipou a paralisia. Joguei a lanterna diretamente na massa de membros que se debatia. O cilindro atingiu a criatura, produzindo um baque seco e úmido, e rolou para longe na escuridão. Virei-me, corri às cegas em direção à janela do quarto, destravei o vidro e me joguei para fora da abertura no térreo. Bati nos arbustos do jardim, levantei-me freneticamente e corri pela rua até meus pulmões arderem e minhas pernas ameaçarem ceder. Passei o resto do dia sentada no canto de uma lanchonete lotada, bebendo xícaras intermináveis de café preto,
completamente apavorada em voltar para o meu apartamento. Eu sabia que não podia simplesmente fugir. Aquela coisa estava ligada à ligação em que fiquei. Eu precisava entender o que aconteceu e qual o significado daquela ligação e do bilhete. Esperei até o sol se pôr e voltei dirigindo até a central de despacho. Usei meu cartão de acesso de funcionário para entrar no prédio antes do início do meu turno. A sala estava praticamente vazia durante a troca de turno. Sentei-me à minha mesa. Ignorei o software de roteamento padrão e mergulhei nos dados brutos de diagnóstico dos arquivos do servidor. Recuperei o arquivo corrompido da noite anterior. Executei um protocolo de descriptografia manual, removendo os arquivos de áudio para isolar os pontos de dados geográficos brutos que a torre havia tentado rastrear antes da falha do sistema. O software gerou um único conjunto de coordenadas, bastante fragmentado. A localização ficava no interior do setor industrial abandonado, no extremo leste da cidade. Era uma área completamente desprovida de residências ou estabelecimentos comerciais em atividade. Imprimi as coordenadas, bloqueei minha estação de trabalho e voltei para o meu carro. Peguei um pesado pé de cabra no porta-malas, coloquei-o com segurança no banco do passageiro e dirigi em direção ao setor leste. Segui as coordenadas de GPS no meu celular até chegar a um beco sem saída na entrada de um enorme e extenso complexo. A placa de metal desbotada e enferrujada, pendurada precariamente sobre a doca de carga principal, indicava que o prédio era anteriormente um frigorífico. A estrutura era imensa, ocupando facilmente um quarteirão inteiro, cercada por uma alta cerca de arame farpado com rolos de arame farpado enferrujado no topo. Estacionei meu carro em um beco tomado pelo mato, peguei o pé de cabra e me aproximei da cerca perimetral. Encontrei uma seção onde a cerca de arame havia sido violentamente arrancada, criando uma abertura estreita grande o suficiente para rastejar. Passei pela abertura e caminhei sobre o concreto rachado da doca de carga. As portas de aço de enrolar estavam trancadas com correntes grossas, mas uma pequena porta de acesso para pedestres, localizada na lateral do prédio, estava ligeiramente entreaberta. Abri a porta, as dobradiças enferrujadas rangendo alto na noite silenciosa, e entrei na fábrica. Liguei a lanterna do meu celular, varrendo o espaço cavernoso com feixe fraco. O piso principal de processamento era enorme. Centenas de ganchos de aço pesados para carne pendiam de uma intrincada rede de trilhos enferrujados parafusados no teto. Os ganchos balançavam levemente com a corrente de ar, tilintando uns contra os outros com um som metálico. Caminhei lentamente pelo piso de processamento, segurando firme a chave de roda. O espaço estava completamente vazio, desprovido de qualquer maquinário valioso por décadas de saqueadores. Naveguei por um labirinto de câmaras frigoríficas vazias e corredores estreitos e manchados de sangue. Ao chegar ao fundo da instalação, empurrando um pesado conjunto de portas de borracha giratórias, o feixe de luz da minha lanterna iluminou uma estrutura que desafiava completamente a natureza abandonada da fábrica. Construída diretamente no centro de um enorme depósito vazio, havia uma pequena sala independente feita de pesados blocos de concreto. A porta de aço que protegia a sala estava impecável, sem qualquer ferrugem, e trancada com um cadeado de latão moderno e pesado. Alguém estava usando esta sala ativamente. Aproximei-me da porta de aço, encaixei a borda plana da chave de roda diretamente sob o cadeado de latão e apliquei todo o meu peso corporal na barra de metal. O mecanismo de travamento resistiu por um momento antes que a carcaça de metal se quebrasse violentamente, deixando o cadeado quebrado cair no chão. Abri a porta e entrei na sala escondida. O espaço era relativamente pequeno, fortemente isolado com grossas camadas de espuma acústica parafusadas nas paredes de blocos de concreto. Uma única lâmpada no pendia do teto, lançando um brilho amarelo intenso por todo o cômodo. O conteúdo da sala me expulsou completamente o ar dos pulmões. Em um canto da sala, havia uma grande caixa plástica. A caixa estava transbordando com centenas de documentos pessoais. Caminhei até lá e peguei um punhado de papéis da pilha. Eram passaportes estrangeiros, vistos de trabalho temporários e carteiras de identidade internacionais. Os documentos pertenciam a pessoas de dezenas de países diferentes. Observei atentamente as fotografias impressas nas carteiras de identidade. Uma onda profunda e nauseante de reconhecimento me invadiu. Eu já tinha visto aqueles rostos antes.
Eram os rostos de imigrantes indocumentados que haviam desaparecido completamente da cidade na última década. As emissoras de notícias locais veiculavam constantemente reportagens sobre trabalhadores diaristas, operários da construção civil e funcionários da limpeza desaparecidos, que simplesmente sumiam sem deixar rastro, deixando suas famílias desesperadas implorando por respostas. Sobre uma mesa de madeira, ao lado da caixa de plástico, havia pilhas organizadas de roupas dobradas. As peças estavam bastante manchadas com grandes manchas escuras de sangue seco. Na extremidade oposta da mesa de madeira, havia uma pequena televisão quadrada conectada a um DVD player empoeirado e um videocassete. Empilhadas ordenadamente ao lado dos eletrônicos, estavam dezenas de fitas VHS sem identificação. Coloquei a chave de roda sobre a mesa, estendi a mão com as mãos trêmulas e peguei a fita que estava no topo da pilha. Empurrei a fita cassete de plástico para dentro do videocassete e apertei o botão de reprodução no painel frontal. A tela da televisão exibiu estática branca antes de estabilizar em uma imagem granulada e de baixa resolução. A câmera estava montada em um tripé, gravando uma cena que se passava exatamente dentro desta sala de blocos de concreto. Sentado confortavelmente em uma cadeira dobrável de metal no centro do quadro, estava um homem. Ele aparentava ter quase 70 anos, com cabelos grisalhos curtos e bem aparados e um rosto severo e marcado pelo tempo. Ele vestia um uniforme escuro e formal, adornado com botões de latão e distintivos oficiais. Deitada no chão, logo atrás da cadeira, estava uma jovem. Seus pulsos e tornozelos estavam firmemente amarrados com grossas abraçadeiras de plástico. Ela chorava copiosamente, seus ombros tremendo enquanto se debatia inutilmente contra as amarras. O homem de uniforme ignorou completamente a mulher que soluçava. Ele olhou diretamente para a lente da câmera, sua expressão completamente calma e desprovida de qualquer empatia humana. O sistema está completamente quebrado, disse o homem, sua voz grave, autoritária e assustadoramente articulada. Os políticos abrem os portões e permitem que a escória de cor inunde nossas ruas. Eles diluem a pureza de nossa nação. Eles drenam nossos recursos e poluem nossos bairros. Os canais oficiais se recusam a tomar as medidas necessárias para limpar as fronteiras. Ele fez uma pausa, ajustando a gola de seu paletó com um movimento preciso e calculado. Se o governo se recusar a tirar o lixo, a responsabilidade recai sobre os patriotas. Ele continuou, seu tom permanecendo perfeitamente coloquial. Passei 30 anos patrulhando os postos de controle. Sei como eles atravessam. Sei onde se reúnem para procurar trabalho informal. Ofereço-lhes uma carona, falsas promessas de agilização da documentação de cidadania, para que entrem na traseira da van de bom grado. São animais desesperados e confiantes. Ele virou lentamente a cabeça, olhando para a mulher amarrada que chorava no chão, antes de voltar o olhar para a câmera. Eu os trago aqui. O homem afirmou friamente, para livrar o mundo da infecção, pois somente os puros herdarão esta terra. O homem estendeu a mão para fora do enquadramento, erguendo um pesado cutelo de aço para a frente da câmera, e se levantou da cadeira. Bati violentamente a mão no botão de ligar-desligar da televisão, interrompendo a transmissão de vídeo antes que a atrocidade pudesse se desenrolar na tela. Afastei-me da mesa, tremendo de horror. A dimensão da violência era completamente incompreensível. Pelo uniforme, imaginei que o homem fosse um agente de imigração ou da polícia de fronteira aposentado. Comecei a vasculhar freneticamente a mesa de madeira, abrindo as gavetas pesadas, desesperado para encontrar qualquer informação que o identificasse. Dentro da gaveta de baixo, sobre um leito de veludo, havia uma caixa de madeira. A caixa continha os distintivos oficiais do agente aposentado, inúmeras medalhas de condecoração e uma placa de latão gravada detalhando seus 30 anos de serviço à Agência de Fiscalização de Fronteiras. Guardada cuidadosamente sob a placa de latão, havia uma conta de luz recente. O documento continha o nome completo do homem e um endereço residencial em um bairro residencial bem cuidado na zona oeste da cidade. Memorizei o endereço, enfiando a conta de luz no fundo do bolso. Precisava ligar para as autoridades federais, então peguei meu telefone e liguei para a polícia. Mas tudo que ouvi do outro lado foi um estalo. Virei-me da mesa, pegando meu pé de cabra.
A única lâmpada pendurada no teto piscou violentamente e se estilhaçou, mergulhando a sala de blocos de concreto na escuridão. A temperatura na sala despencou agressivamente, transformando minha respiração em vapor branco. Da escuridão cavernosa do andar principal de processamento, do lado de fora da porta aberta, um som agudo e úmido ecoou alto contra o concreto. Clique, clique, clique. A coisa me encontrou. O som rápido de lenços de papel molhados e pedras raspando se multiplicava rapidamente, ecoando nos ganchos de carne enferrujados e no teto alto. A criatura se movia pelo chão da sala de processamento, arrastando seu corpo enorme e instável em direção à sala escondida. Peguei a chave de roda, liguei a lanterna do meu celular e saí correndo da sala de blocos de concreto. Apontei o feixe de luz para o vasto chão. Caindo agressivamente dos trilhos altos e enferrujados acima, estava a entidade. A enorme amálgama de membros machucados e decepados atingiu o chão com um baque nauseante. Os fios de cobre do telefone que prendiam a carne chicotearam violentamente o ar, atingindo os pilares de metal e lançando faíscas por toda a sala. Dezenas de bocas irregulares se abriram simultaneamente, produzindo um rugido ensurdecedor e sobreposto de um dialeto estaladiço. A criatura puxou sua massa instável para a frente, movendo-se com uma velocidade aterradora, bloqueando o corredor principal que levava de volta à doca de carga. Corri na direção oposta, atravessando descontroladamente o labirinto de armários. A criatura me perseguia implacavelmente, derrubando prateleiras enferrujadas e arrombando as portas de borracha. Naveguei pela fábrica escura e labiríntica puramente pela adrenalina, utilizando as estreitas frestas entre as máquinas pesadas para diminuir a velocidade da enorme criatura. Ouvi o estalo de ossos e o rasgar de carne úmida enquanto ela espremia sua massa instável com força pelos corredores estreitos, completamente determinada a manter a conexão que havia estabelecido por telefone. Atravessei a última sala de processamento, mergulhando freneticamente sob um portão de triagem de aço enferrujado, no exato momento em que um grosso laço de fio de cobre chicoteou o ar agressivamente, estilhaçando completamente a parede de concreto bem atrás da minha cabeça. Levantei-me rapidamente, arrombei a porta lateral de pedestres e me joguei no ar frio da noite do beco. Corri para o meu carro, praticamente arrancando a maçaneta da porta, e me joguei no banco do motorista. Engatei a marcha com força e saí dali em disparada, com o peito subindo e descendo violentamente enquanto observava a silhueta escura do frigorífico desaparecer no retrovisor. Estacionei meu carro em um estacionamento bem iluminado a quilômetros de distância da fábrica. Tranquei as portas e fiquei olhando fixamente para o volante. Eu estava seguro por enquanto, mas a realidade fundamental da situação permanecia. Ligar para as autoridades federais para prender o policial aposentado não salvaria minha vida. As autoridades poderiam trancar o assassino em uma cela de concreto, mas não poderiam prender a criatura. A criatura estava completamente ligada a mim. Parece que sim. E ela me caçaria implacavelmente aonde quer que eu fosse até terminar de me despedaçar com aqueles fios de cobre. Um plano desesperado e extremamente perigoso se formou rapidamente em minha mente. Se a criatura tivesse como alvo a pessoa do outro lado da linha, eu simplesmente precisava manipular a conexão. Dirigi meu carro pela cidade, me afastando daquela parte da cidade e entrando nas ruas tranquilas e impecavelmente cuidadas dos subúrbios do oeste. Estacionei a 2 quarteirões do endereço residencial impresso na conta de luz. A vizinhança estava completamente silenciosa. As grandes casas confortavelmente situadas atrás de sebes perfeitamente aparadas e cercas de ferro forjado caras. Caminhei silenciosamente pela calçada até encontrar a casa certa. Era uma casa de tijolos impecável, de 2 andares, com um gramado frontal bem cuidado e uma grande janela saliente. As luzes do térreo estavam acesas, brilhando intensamente na noite escura. Aproximei-me da varanda da frente, respirei fundo para acalmar meu coração acelerado e toquei a campainha. Esperei quase 1 minuto antes que a porta de carvalho se abrisse lentamente. Parado na entrada, vestindo roupas casuais confortáveis, estava o homem da fita de vídeo. Seu rosto marcado por rugas profundas, mas os olhos frios e sem emoção eram inteiramente idênticos ao monstro que eu tinha visto na tela. "Posso ajudar?" perguntou o policial, sua voz grave carregando um tom de irritação educada. "É incrivelmente tarde. Peço desculpas pela intromissão, senhor." Respondi calmamente,
projetando minha voz mais profissional e autoritária de atendente. Sou supervisor da Companhia de Serviços Públicos Municipal. Estamos monitorando uma sobrecarga localizada e massiva nas linhas telefônicas subterrâneas de cobre que passam por este quarteirão específico. Isso está criando um grave risco de incêndio. Preciso inspecionar rapidamente a junção de conexão principal dentro de sua casa para garantir que a fiação esteja estável. O homem franziu a testa, seus olhos se estreitando ligeiramente enquanto avaliava minha aparência. Eu estava vestindo meu uniforme escuro e sem identificação de atendente, que se assemelhava muito ao uniforme padrão de trabalho da Companhia de Serviços Públicos. Não tive nenhum problema com minha linha telefônica fixa. Ele afirmou, desconfiado. A sobrecarga é silenciosa, senhor. Eu retruquei, mantendo contato visual. Se a fiação de cobre em suas paredes superaquecer, o isolamento pegará fogo completamente dentro do drywall. A inspeção levará menos de 2 minutos. Se preferir recusar o acesso, simplesmente documentarei a recusa e enviarei o corpo de bombeiros para cortar a energia de sua propriedade a partir da rua. A ameaça de transtornos municipais facilmente superou sua paranoia rigorosa. Ele suspirou pesadamente, dando um passo para trás e abrindo a porta. Seja rápido. Ele ordenou, gesticulando em direção ao interior. A caixa de junção principal fica no armário de utilidades no final do corredor, logo depois do banheiro de hóspedes. Obrigado, senhor. Eu disse, cruzando a soleira e entrando na casa impecável e ricamente decorada. Caminhei pelo corredor, bem consciente do assassino parado perto da porta da frente atrás de mim. Abri a porta do pequeno armário de utilidades e entrei. Fechei a porta completamente, ficando sozinho no espaço apertado e escuro. Depois de um instante, saí e vi um telefone fixo sem fio carregando em uma pequena mesa de madeira do lado de fora do armário de utilidades. Peguei o fone de plástico, apertei o botão verde de conexão para abrir o canal e levei o alto-falante ao ouvido. Um chiado estático pesado e sufocante ecoou pelo pequeno alto-falante, seguido imediatamente por um som agudo e abafado. Clique, clique, clique. Coloquei cuidadosamente o receptor sobre a superfície plana da mesa de madeira. Fechei a porta do armário de utilidades e voltei pelo corredor até a entrada. O policial esperava impacientemente perto da porta da frente, seus braços cruzados firmemente sobre o peito. A junção está sofrendo uma forte interferência de frequência. Informei-o, acenando educadamente com a cabeça enquanto gesticulava de volta para o corredor. Preciso executar um diagnóstico remoto a partir da central principal da prefeitura esta noite para garantir que a fiação não superaqueça. Deixei o seu telefone fixo fora do gancho para manter o sinal ativo. Você deve deixar essa linha completamente aberta até amanhã de manhã para que nossos técnicos possam testar continuamente a integridade do cobre. Não desligue o telefone sob nenhuma circunstância. Apenas certifique-se de que o portão esteja fechado ao sair. O assassino murmurou, lançando um breve olhar de irritação para o telefone aberto sobre a mesa antes de abrir a porta da frente e me conduzir para a varanda. Desci os degraus e caminhei pela calçada. Mantive um ritmo calmo e constante até virar a esquina e chegar ao meu carro estacionado. Dirigi para longe do subúrbio, voltando para a segurança do meu apartamento. Passei a noite inteira sentado acordado no sofá, encarando as paredes, tentando ouvir atentamente o som de carne molhada e pedras raspando. O apartamento permaneceu em completo silêncio. Na manhã seguinte, liguei a emissora de notícias local enquanto tomava meu café. O âncora principal apareceu na tela, com uma expressão sombria, enquanto relatava as últimas notícias dos subúrbios da Zona Oeste. As autoridades descobriram o corpo de um oficial aposentado e altamente condecorado da Guarda de Fronteira dentro de sua casa no início da manhã. O âncora afirmou que a cena era incrivelmente caótica e violenta, deixando as equipes forenses completamente perplexas. A causa oficial da morte não foi divulgada ao público, mas fontes anônimas dentro da delegacia indicaram que a vítima havia sido brutalmente mutilada, com os membros gravemente lacerados e violentamente amarrados por centenas de metros de fio telefônico de cobre grosso e enferrujado. Desliguei a televisão e coloquei minha caneca de café sobre a mesa. Estou publicando este relato detalhado aqui hoje para documentar os eventos das últimas 48 horas. Voltei ao centro de despacho para o meu turno esta noite.
O post-it ainda está na lixeira embaixo da minha mesa. Acredito firmemente que a entidade finalmente me deixou em paz. Ela seguiu o sinal, encontrou o monstro responsável pelas atrocidades no frigorífico e se vingou terrivelmente. Então a conexão foi permanentemente cortada. Só espero desesperadamente que o telefone na minha mesa nunca mais toque.